universidade está dando continuidade a esse ciclo de debates, trazendo hoje a Evanisa Rodrigues, que é uma liderança da União Nacional para a Moradia Popular, dentro de um movimento em São Paulo, um movimento bem forte lá, e ela também é assessora da presidência da Caixa Econômica Federal. Desculpa. A gente está no segundo debate desse ciclo. O primeiro debate foi com o Pedro Fiore Arantes, do coletivo da Usina, sobre assessoria técnica para a construção autogestionária. O tema desse nosso segundo debate agora é autogestão no Brasil, organização, canteiro e acesso ao financiamento. Se tem hoje uma pessoa no Brasil que pode falar desse tema, eu acho que é a Evanisa, assim, porque ao mesmo tempo ela está no movimento social e assessorando a Caixa, tá? Praticamente dentro de um banco, né? Então, literalmente. Literalmente. Obrigado pela reconhecimento. Para o terceiro debate, que a gente está programando para o dia 14 de junho, a ideia é a gente trazer o Gustavo Gonzalez Soto, que foi presidente da FUCVA, que é a Federação Uruguaia de Vivendas por Ajuda Mútua, que trabalha com mutirão, que trabalha com propriedade coletiva, e que teve um processo na década de 90 de troca com as cooperativas porto-alegrenses dentro do Fórum de Cooperativas, da Central de Cooperativas. Chegou inclusive a se pensar numa central de cooperativas gaúcha que fosse algo parecido com a FUCVA, né? Então já tem essa história para a gente retomar um pouco essa história e entender um pouco mais o Uruguai, que é um paradigma hoje. Quarto debate, a gente tem, não tem título ainda para ele, mas a gente está com a ideia de trazer o Néstor Reifetz, que a gente ficou sabendo que ele está doente, na verdade, então não sei se vai se confirmar isso. Para o quinto debate, um debatedor canadense, o Dimitri Rossopoulos, que é editor da editora Black Rose Books, né? Exatamente. E trabalha com o pessoal das cooperativas lá também. E no sexto debate, a nossa ideia é justamente efetivar o objetivo desse debate, que é o objetivo inicial do debate era a gente constituir um grupo de assessoria técnica para trabalhar aqui em Porto Alegre com os movimentos. Nesse processo a gente já viu que talvez a ideia seja constituir uma rede de assessores que se some a uma iniciativa que agora está começando a ser pautada de novo, que é uma rede de cooperativas. Então a gente está pensando um pouco nisso, assim, de tentar consolidar essa coisa mais coletiva aqui. Antes de chamar a Evanisa, eu queria falar algumas coisas que eu acho que são os abusos necessários, assim, que a gente deve colocar em questão. Por exemplo, essa é só uma das questões, tá, que a gente tem se feito e que se fez para começar esse ciclo de debates. Hoje não há nenhuma força capaz de enfrentar a produção capitalista do espaço. Isso a gente colocou como uma pergunta, mas a gente encara quase como uma afirmação, assim, né? Que a gente tem hoje, por exemplo, na ação autogestionária dentro do Brasil, a gente tem a produção do espaço, ela continua sendo pautada, digamos assim, pelo capital, pela especulação imobiliária e pelas condicionantes externas de quem concede financiamento. Não existe produção habitacional por cooperativa se não existe financiamento. E existem grandes avanços com o financiamento da Caixa, que a gente tem hoje para a autogestão, mas também existem coisas que não estão chegando lá. Então é isso que a gente está querendo colocar. A gente tem também um pouco assim, um trabalho que a gente tem. Por que a gente não consegue produzir um espaço que não seja capitalista hoje? Porque a maneira de produzir um espaço é capitalista. A gente tem uma massa de trabalhadores trabalhando na construção civil, que é um trabalho super violento, não porque morre gente, mas porque tem uma exploração do trabalho absurda, assim, né? Então, um pouco essa figura coloca isso para colocar o debate do canteiro de obras. Como é que a gente faz para solucionar o canteiro de obras?
para que isso não seja uma exploração da mais-valia que alimente toda essa estrutura, que no final das contas é um pouco isso que está acontecendo. Aqui eu coloquei uma figurinha que eu achei bem interessante, assim, para retomar essa coisa da rebeldia. Essa figura foi tirada de um site que chama Nietzsche, que é o Frederico Nietzsche, né, do filósofo alemão, Nietzsche para pobres. A rebeldia é a vida, a submissão é a morte. Aqui tem uma coisa bem, assim, que eu acho bem emblemática nessa foto, que é uma criança. O Nietzsche fala bastante de voltar a ser criança, das 3 fases do ser humano, que é o leão que nega, depois primeiro o camelo que carrega todo mundo nas costas, depois o leão que nega, que é a fase da rebeldia, e depois a fase da criança, que é a fase da inocência, a fase da construção do novo mundo. Né? E aqui a gente tem essa criança fugindo da polícia, uma força repressora, e ela está com um sorriso, ela está, assim, o recado é que a alegria é revolucionária, digamos assim. E a gente, a nossa debatedora de hoje é um pouco o emblema disso, porque ela é muito alegre, então a gente está bem contextualizado hoje. E um pouco falar de quem são os sujeitos dessa estratégia de produção autogestionária, né? Que são as cooperativas, os movimentos sociais, e uma outra coisa que é o movimento cooperativista, que tem, enfim, várias questões para se levantar sobre isso também. As assessorias, que foi o primeiro debate que a gente trouxe. As empresas de construção, que hoje é a forma dominante de se produzir habitação no Brasil. A gente tem o poder público na forma da Caixa, na forma do Ministério das Cidades, na forma do Gabinete da Casa Civil, que lançou a Casa Verde. E a gente tem parceiros que a gente se coloca como um parceiro, né? A universidade se coloca como um parceiro desse processo. A nossa ideia é passar talvez para o nível 2 lá de assessorias, a mais próximo dessa questão toda. Mas por enquanto é isso. A gente tem em Porto Alegre também vários outros parceiros, assim, por exemplo, um que se aproximou nesse debate que a gente fez com as cooperativas prévio a esse debate de hoje, que foi a Armaí, que realizou em 2009 um seminário de crédito solidário aqui nesse mesmo auditório, que foi um marco, assim, digamos, na divulgação e na construção desse modo de fazer as coisas. E por último, Cidade, ali, que é uma organização não governamental que trabalhou 20 anos com acompanhamento do orçamento participativo e formação popular para o AP também, e que hoje a gente está tentando um pouco acrescentar pautas nessa atuação, que seria essa que eu acabei de falar. E é isso, eu gostaria de chamar a Evanisa agora para a mesa para conversar um pouco com